Olá, alunos! Hoje nós iniciamos o nosso livro 2, não é? A apostila 2 do SAIS, com o capítulo 5, Water and Definite and Indefinite Articles. Então, hoje, na nossa apresentação aula, nós temos os dois tipos de artigo da língua inglesa, os definidos e os indefinidos. Bom, nós vamos iniciar aqui com os exercícios de texto, não é? De análise textual, iniciando na página 2, ok? Page 2, choose a quote and explain it with your words. Então, vocês têm na página 2, 4 sentenças que vocês vão ler, entender e escolher uma para que você explique com as suas próprias palavras, ok? O que ela quer dizer, o que ela passou para você. On Text Files, page 3, vocês iniciam, não é? A parte de análise textual em si, com a página 3. Lá na página 3 vocês têm um texto, e vocês têm a number 1. Scan the text and find the plural names of 4 different bodies of water. Dentro do texto vocês têm essas palavras, não é? Relacionadas ao body of water. O body of water vocês têm lá em cima, do lado da número 1, um boxezinho azul, o qual explica o que seria um body of water. É a parte superficial da terra que é coberta com água. Então, vocês vão procurar palavras dentro do texto que tenham esse sentido, esse significado e escrever lá na número 1. Na página 4, page 4, read the text and answer numbers 2, 3, 4 and 5. Então, vocês têm o texto da página 3, para que vocês revejam, não é? Releiam e respondam as números 2, 3, 4 e 5. Number 2. Connectives são palavras ou expressões utilizadas para conectar ideias do discurso, conferindo conferência e coesão ao texto. Combine as colunas a seguir de forma a explicar a função dos connectives encontrados no artigo da página anterior. Então, vocês têm alguns artigos, alguns conectivos no texto, né? Eles estão grifados em laranja, né? Já para facilitar a função de vocês, né? A tarefa de vocês. E vocês precisam verificar a função de cada uma dessas palavras, desses conectivos, inferindo sentido a eles, se eles estão expressando condição, contraste, conclusão, adição ou ênfase, ok? E aí você vai relacionar a coluna na number 2. Já a 3 e a 5, elas são análise textual realmente, né? Para você verificar qual é a alternativa correta. E a number 4, assinale verdadeiro ou falso de acordo com o texto. Então, vocês vão assinalar, verificar cada uma dessas sentenças da number 4 e verificar se elas são verdadeiras ou falsas de acordo com o texto. E aí nós temos a number 5, page number 5, com a número 6, vocês têm um infográfico bem grande, não é bem bonito aí na página 5, e vocês, de acordo com o infográfico, vão também verificar qual é a alternativa correta da number 6. No Test Your Skills, nós vamos iniciar agora com a questão número 2, já que a 1 ela é referente à gramática, então nós vamos ver a explicação dela mais à frente, tá? Page 7, number 2. Com base no texto anterior, é possível inferir que, então a gente tem apenas a leitura com a sua análise, né? Você vai marcar qual é a alternativa correta da number 2. On page 8, vocês têm ali a number 3, look at the following infographic and answer in Portuguese. What is it about? Aí você vai colocar com suas próprias palavras o que é que está retratando lá no infográfico da página 8, ok? Ainda sobre o infográfico, vocês têm a number 4, 5 and 6 na página 9, ok? Number 4 também é para relacionar as duas colunas. A 5 também é para verificar as verdadeiras e as falsas, né? True or false. E a number 6, a última, é apenas análise textual. Você vai marcar qual a resposta correta, qual a alternativa correta, de acordo com o infographic, ok? O infográfico.
Okay, guys, now we have the essentials about articles. O nosso essentials desse capítulo é sobre os artigos e nós iniciamos com os artigos indefinidos. Na língua inglesa, os artigos indefinidos são o a e o an, ok? E somente essas duas palavrinhas, não é? Essas duas letrinhas, basicamente, não é? A e an. Então, como que a gente usa esses artigos indefinidos? Eu creio que vocês já viram isso anteriormente, mas nós vamos verificar tudo novamente, ok? Todas as regras, todos os seus usos. Ok, indefinite a and an we use with singular countable nouns. Então, vocês precisam verificar aqui a questão dos substantivos contáveis e incontáveis, ok? Então, o a e o an, eles significam, não é, numa tradução, um e uma, ok? Um e uma. Logo, eles não podem ser utilizados com substantivos no plural, se eles significam um, não é? Eu não posso dizer uma cadeiras, uma lâmpadas. Eu preciso que esse substantivo esteja sempre no singular e que ele seja, obviamente, contável, porque se ele é incontável, eu não posso colocar numerais na sua frente, né? Eu não posso colocar numerais junto com esse substantivo incontável. For example, sugar, water. Eu não posso colocar numerais 1, 2, 3, 4 em frente junto com substantivos incontáveis. Eu vou usar outras palavras como vocês viram anteriormente, né? O some, o any, enfim. Com o a e o an, apenas singular countable nouns, ok? A before consonant sounds and N before vowel sounds. Então, a gente vai usar sempre o A com as consoantes, não é? Com os sons de consoantes, isso é muito importante, ok? A gente precisa entender que não é a palavra, não é a letra, na verdade, né? E sim o seu som. Se ela tem som de consoante, então nós usamos o A. Se ela tem som de vogal, então a gente usa o N, ok? We use it to talk about something for the first time. Então, a gente está falando de um artigo indefinido. Por que que ele é indefinido? Ele é indefinido porque eu não sei, o meu ouvinte, o meu leitor, ele está falando, não é? Ele está ouvindo, lendo sobre aquele foco, no meu foco, pela primeira vez. Ou seja, ele pode ser, esse substantivo, ele pode ser um job, group or type of something, ou seja, uma profissão, ele pode ser dentro de um grupo, ele pode estar falando sobre o tipo de alguma coisa, né? A tipologia de alguma coisa, de algo. Vamos ver os exemplos para ver se clareia melhor. He's an architect, aí a gente está falando sobre uma profissão. Então, ele é um arquiteto entre todos os arquitetos do mundo. She's a scientist, ela é uma cientista, não é a profissão dela, ela é uma cientista. My grandmother was a teacher, minha avó era uma professora. Sempre antes de jobs, não é, de profissões, a gente vai utilizar o a ou o an, porque a pessoa ela é uma entre todos daquele grupo. I saw a good film yesterday. Eu vi um ótimo filme, um bom filme ontem. Um bom filme, entre qualquer um dos outros filmes existentes, ok? Aqui ela não quis definir qual era esse filme, ela não quis especificar. Ela apenas disse que viu um bom filme. Do you want an apple? Você quer uma maçã? Aí ela está especificando a quantidade desse substantivo, né? Dessa fruta, maçã. Do you want an apple? Você quer uma maçã? It took me an hour to get home. My mother is an honest woman. She is a United States Senator. Aí a gente está falando sobre a questão do som e não da letra, ok? It took me an hour. Hour, a palavra hour, ela inicia com som de vogal. Logo, mesmo que a minha palavra comece com H, eu vou utilizar o N, porque
o A e o N são referentes ao som. My mother is an honest woman. Novamente, o honest aqui começa com H, mas esse H ele é mudo, não é? Ele tem o som de vogal. Logo, novamente, eu utilizo o N. She is a United States Senator. Aí, novamente, nós temos só que é o contrário, né? United, ele tem o U iniciando a palavra, porém esse U, ele tá ali como semiconsoante, então ele tem o som de consoante, né? Ele tem o som do Y, o United, ok? Então, a gente precisa do A. Artigos definidos now, ok? Definite. The. Esse é o artigo definido da língua inglesa. We used the with singular, plural or uncountable nouns. Então, the, ele não tem definição quanto ao número. Logo, ele pode ser utilizado com singular, com plural e com incontável, ok? The, o, os, a, as. It refers to specific things, events, people, situations, etc. Ou seja, se o meu artigo ele é definido, então é porque o meu substantivo, né, do qual eu estou colocando o artigo junto, ele já foi especificado anteriormente. O meu leitor, o meu ouvinte, ele já sabe do que está sendo tratado, ok? Ele já definiu aquele substantivo anteriormente. Então, eu preciso do artigo também definido. We use it to talk about something mentioned before. É o que eu acabei de falar, não é? O meu substantivo, ele já foi mencionado, o meu ouvinte, o meu leitor já sabe do que se trata. When there is only one of the thing mentioned, ele também vai ser usado quando aquilo que eu estiver mencionando só existir ele. Por exemplo, Earth, a Terra. A Terra, o planeta Terra, só existe um, então é the Earth. Moon, só existe uma lua, então eu vou usar the moon, e assim por diante. We use it to mention mountain regions, groups of islands, e acidentes geográficos também, não é? Montanhas, regiões, estados, alguns estados, ilhas, alguns nomes de estados de países, aqueles estados ou aqueles países que estiverem no plural, ok? Muitos outros usos para esse artigo. Se vocês pesquisarem mais fundo, né, na internet ou em outras gramáticas, em outros livros, vocês vão ver que o the, ele tem uma imensidão de tópicos e subtópicos para usá-lo, ok? Mas isso daí é o que rege a base dele, não é? Posso utilizar com singular, plural, incontáveis, e ele sempre vai fazer referência a algo já especificado, não é mencionado anteriormente, ok? Examples. I'm going to take the dog for a walk. I'm going to take the dog for a walk. Eu vou levar o cachorro para passear. Que cachorro? Com certeza é o cachorro desta pessoa, né? Propriedade dele, desta pessoa. Have you seen the car key? Você viu a chave do carro? Que chave de que carro? Com certeza é a chave do carro que ele está apontando, ou é a chave do carro de propriedade desta pessoa que está falando. They go to the school next to the bridge. Eles vão para a escola próxima da ponte. Com certeza, todos os envolvidos nessa conversa sabem qual é a escola e qual é a ponte. We went to the zoo and saw the kangaroos. Aí nós temos, nós fomos ao zoológico e vimos os cangurus. Então, na primeira parte, I went to the zoo, we went to the zoo, nós temos a questão de que todos os envolvidos na conversa sabem qual é o zoológico, e a segunda parte de kangaroos, ele está falando de um grupo, não é? Dos cangurus daquele zoológico. Nós vimos todos aqueles cangurus, ok? Está falando sobre o grupo desses animais presentes naquele local. E aí vocês têm os exercícios de gramática. Gente, na página 6 do livro de vocês, que é o Essentials, a parte, né, do Essentials, que é a gramática, vocês têm
o primeiro exercício, read the sentences below, then choose the best options. Vocês têm duas sentenças de exemplo e ele vem com a análise sobre o a, an e o the. Então, vocês vão ler todas as letras, né? Letra A, B, C, D, até a letra H e verificar qual é a opção correta de acordo com tudo que vocês já ouviram aqui, toda a explicação e as sentenças do livro, ok? E logo abaixo disso vocês têm uma explicação bem rápida, bem básica sobre o conteúdo, né? Sobre os definite and indefinite articles. E iniciando a página 7 com o Test Your Skills, vocês têm um texto. Esse texto ele tem vários espaços em branco. Complete using the articles, então você vai verificar, vai ler o texto e completar usando o a, an or the, ok? Gente, esse conteúdo é bem simples, ele não estará nas avaliações de vocês, não é? Agora vocês só têm a VC, ele não estará na VC, apenas os capítulos 6, 7 e 8. E eu espero que tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me procurar, estou à disposição, ok? Façam as atividades, em breve eu lançarei a correção deste capítulo, ok? Bye, bye!